noite. Boa noite. Catequese no Vaticano. Como no encontro entre Jesus e a samaritana, o pontífice finaliza o texto da catequese, exortando a igreja a não perder a esperança. Longevidade, fé e espiritualidade. Idosos falam da experiência de viver concretamente sua missão na igreja. Primeira turma do STF torna réus Bolsonaro e outras 7 pessoas. Após decisão da corte, ex-presidente se manifesta pela primeira vez. Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Levantamento da Serasa. Mais de 50 milhões de brasileiros têm dívidas e não sabem. Está no ar o Canção Nova Notícias. Informação com verdade, fé e compromisso. O Papa Francisco voltou a destacar a importância do recomeço e da misericórdia nesta quarta-feira. Em mais uma reflexão do ciclo de catequeses para este Jubileu 2025, o Santo Padre citou o encontro de Jesus com a samaritana. A mensagem divulgada pelo Vaticano ressalta que, mesmo em meio a feridas e rejeições, é possível recomeçar a partir do olhar acolhedor de Cristo. Francisco sempre se mostrou um homem que gosta de ir ao encontro do outro, mesmo como cardeal e arcebispo não ficava em sua sala, e às periferias da capital argentina, como o Papa quis e quer uma igreja em saída. Uma igreja que busca encontros. No texto divulgado hoje pela Santa Sé, o segundo dentro do ciclo jubilar, Jesus Cristo, Nossa Esperança, o pontífice fala sobre a vida de Jesus e seus encontros, desta vez com a samaritana. Ele a encontra ao meio-dia, no momento em que há mais luz. Para o Papa, é um instante de revelação. Jesus se dá a conhecer a ela como o Messias e, além disso, ilumina sua vida. Com isso, o Santo Padre convida todos a não perdermos a esperança, ainda que a nossa história nos pareça pesada, complicada, talvez até arruinada. Temos sempre a possibilidade de confiá-la a Deus e de recomeçar. Deus é misericórdia e está sempre à nossa espera, escreveu o Papa. Um encontro que o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, primeiro papa latino-americano da história, não vive desde que foi nomeado o sucessor de Pedro, em 2013, é com seu país e os bairros argentinos que tanto gostava de visitar. Mas as saudades não estão só no coração do Papa. Quem o conheceu arcebispo também sente falta. Este é o bairro carente Vila 2124, em Buenos Aires. Por aqui, Jorge Mário Bergoglio costumava chegar de ônibus e dividir o pão com os moradores locais. Rita tem 70 anos e se lembra bem. Se foi e nunca mais o vimos. Ele foi embora e nunca mais o vimos, disse essa moradora. O vimos de longe quando ele visitou o Paraguai. Conversávamos com ele, sentávamos à mesa e comíamos juntos. Precisamos disso, sentimos muita falta dele. O Papa argentino é conhecido pela simplicidade, estilo informal, rejeição à pompa e esforço para tornar a Igreja Católica mais aberta a todos. Muitos dizem que é devido à sua experiência de pregação nos bairros pobres da capital portenha, conhecidos como Vilas Miséria, motivo pelo qual ganhou o apelido de Papa Vileiro. De acordo com os moradores, o ex-arcebispo de Buenos Aires chegava com uma pasta nas mãos e sapatos bem usados de tanto caminhar. E o Papa Francisco para os vecinos da Vila 21 é parte da família. Padre Lorenzo diz que, para quem mora na Vila 21, o Papa faz parte da família. É por isso que as pessoas foram afetadas por sua doença e vêm rezar por ele, afirma o sacerdote. Quem conheceu Francisco de perto, seus textos, postura e entrega a Deus, renova sempre o desejo de caminhar com ele. Na terra natal do Santo Padre, quem conviveu com Bergoglio se sente representado por seus ensinamentos, um caminho que sempre leva ao encontro do outro e o entrega no misericordioso coração de Deus. Como no encontro entre Jesus e a samaritana, o pontífice finaliza o texto da catequese, exortando a igreja a não perder a esperança. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias.
A Catedral da Diocese de Anápolis viveu uma noite especial nesta terça-feira. Fiéis lotaram o templo para participar da missa solene que marcou a posse do novo bispo coadjutor, Dom Valdemar Pacini Dalbello. Pois é, a celebração presidida por Dom João Wilk, bispo diocesano, reuniu bispos, padres, seminaristas e o povo de Deus em clima de fé e comunhão. Dezenas de sacerdotes participaram da procissão que marcou o momento solene. Dom Valdemar Pacini Dalbello, com uma longa trajetória na igreja, retorna à sua cidade natal, Anápolis. Uma missão da igreja, o Papa Francisco me convida a ser missionário aqui, nessa terra onde eu nasci, mas eu de fato cresci e vivi em muitos outros lugares. Então, eu poderia sintetizar o meu sentimento como um chamado a ser missionário na minha própria terra. Nos últimos 10 anos, Dom Valdemar atuou na Diocese de Lusiânia, em Goiás, região do entorno do Distrito Federal. Foi um tempo de muitas graças. Eu sou muito agradecido a Deus por esse tempo na Diocese de Lusiânia. Dom Valdemar carrega uma trajetória marcada por dedicação à igreja no Brasil e na América Latina. Atuou no Departamento de Missão e Espiritualidade do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e está à frente do Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil desde 2018. Ao longo de sua missão, também foi reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e lecionou Sagrada Escritura na Arquidiocese de Goiânia, sempre deixando sua marca de presença acolhedora e comprometida. A Diocese de Anápolis, que reúne 62 paróquias, acolheu com entusiasmo o novo bispo coadjutor, um pastor que chega com a missão de evangelizar, servir e caminhar junto com o povo. Dizemos entre nós que Deus nos concedeu em Dom Valdemar, através do Santo Padre, o Papa Francisco, mais do que nós ousávamos pedir. Dom Valdemar passa agora a colaborar diretamente com o bispo diocesano, Dom João Wilk, para a comunidade, um momento de esperança e orgulho. É uma alegria muito grande, porque já estão uns 15 anos que a gente conhece Dom Valdemar e ele é da nossa terra. É um ano da esperança, de renovação. Vai ser uma ajuda muito boa para o nosso bispo, Dom João. Seja bem-vindo, Dom Valdemar. Recebemos com muita alegria. Dom Valdemar agradeceu a todos que celebraram com ele esse novo chamado. Que a alegria do Evangelho da vida, transborde em nossas vidas e em nossos corações. Em suas vidas e em seus corações. Concluo manifestando profunda gratidão ao Papa Francisco por confiar a mim a feliz missão em Lusiânia e agora em Anápolis. Março marca os 5 anos do início da pandemia da Covid-19. Mesmo com o passar do tempo, ainda sentimos os reflexos daquele período de isolamento e incertezas. Frei Edgar, reitor do Santuário Santo Antônio, em Brasília, compartilha sua percepção sobre as mudanças na vivência da fé após a pandemia e faz um convite: renovar a confiança em Cristo e fortalecer a cada dia nossa relação com Ele. As pessoas retornaram, né? Até mais do que antes. Hoje em dia, nas missas, tem mais pessoas, né? O dado que nós estamos hoje olhando, a maioria, pelo menos, né, é sem compromisso. Antes, a pessoa, quando deixava de ir na missa, era uma dor imensa. E a pessoa tinha que confessar para depois retornar para a comunhão, que era o que a igreja ensina e ensina até hoje, né? E hoje em dia não, hoje em dia se às vezes a pessoa não pode ir na missa no domingo por qualquer motivo, ela olha pela televisão e fica por isso mesmo, no outro domingo ela vai, retorna, participa presencialmente. Deus não está só na alegria, na prosperidade, nas coisas boas, né? Nos momentos mais felizes da nossa vida. Deus está aí também, mas Deus também está na dor e no sofrimento. Durante a Quaresma, tempo de renovação interior e conversão, o sacramento da reconciliação se torna caminho concreto para a vivência plena da fé.
Por meio do mutirão de confissão, fiéis são conduzidos ao encontro com a misericórdia divina e preparados para a intimidade com Cristo na Eucaristia. Quem vê a praça da igreja de Santa Cecília assim tranquila, não imagina como estava a fila para a confissão. É muito gratificante, né? A gente está aqui vendo o povo, né? Vindo, porque afinal de contas a gente precisa colocar para fora o que muitas vezes faz mal para a gente, incomoda a gente. Muitas paróquias do Brasil aderem à iniciativa do mutirão de confissão na Quaresma, tempo forte de reconciliação com Deus. E fazemos isso por setores, né? Hoje é o setor Cruzeiro, que compõe 2 municípios. E aí nós marcamos em todas as paróquias e todos os padres fazem esse rodízio nas devidas paróquias. Foi pela morte e ressurreição de Jesus que o mundo foi reconciliado pela misericórdia do Pai. Pecados remidos graças à ação do Espírito Santo, seja qual for a pessoa, idade ou ocupação. Benefícios incontáveis, tanto para o povo de Deus, quanto para o sacerdote, in persona Christi. Quando você acusa o seu pecado e você entende que aquilo ali é algo que você fez e precisa ser mudado, ser transformado, então é uma luta pessoal realmente. A igreja determina. É preciso se confessar ao menos uma vez por ano para receber a Sagrada Eucaristia na Páscoa da Ressurreição. Para isso, os confessionários se multiplicam nas comunidades paroquiais, a exemplo da misericórdia de Deus, que é infinita. A alegria do pastor é ver a ovelha se reconciliando com Deus e com a igreja, o que a confissão faz. Porque a confissão ela é nada mais nada menos que o reconhecimento do quanto nós necessitamos da graça de Deus agindo na nossa vida. Porque se nós formos conduzir a nossa vida por nós mesmos, nós sempre vamos para o caminho do erro e do pecado. E agora não vê a hora de receber Jesus Eucarístico de novo depois da confissão, não é mesmo? Não vejo a hora. É o melhor lugar para estar é aqui. Vai, não peques mais. Direção precisa de Jesus, atualizada a cada um de seus filhos. Sacramento instituído para o bem de leigos e ordenados. Porta que conduz para o mistério da fé e do amor. No próximo bloco, ex-presidente Bolsonaro e mais 7 se tornam réus por decisão do STF. O levantamento da Serasa revela que 57 milhões de brasileiros têm dívidas e não sabem. O Supremo Tribunal Federal decidiu tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que faz a acusação por tentativa de golpe de Estado. Por isso, vamos agora a Brasília ao vivo falar com a repórter Aline Campelo, que traz os detalhes. Boa noite, Aline. Boa noite, Mauri. Boa noite a todos. Os réus também vão responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deteriorização do patrimônio da União. Após decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro explicou o motivo de não ter ido ao julgamento. Afirmou que parece haver algo pessoal com ele e que a acusação é muito grave e infundada. Bolsonaro ainda leu um pequeno trecho do pronunciamento realizado após as eleições de 2022, em que apoiava manifestações pacíficas, o direito de ir e vir e condenava a destruição do patrimônio público. O presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para os dias 8 e 9 de abril o início da análise da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra mais 12 acusados por suposta tentativa de golpe de Estado. 3 sessões já foram reservadas para o julgamento. Volto com vocês no estúdio, Mauri. Obrigada, Aline, pelas informações. O número de famílias endividadas no país caiu em mais de 700 mil, segundo a nova pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor.
O levantamento também aponta queda no percentual de pessoas que não terão condições de pagar as dívidas em atraso, agora em 12,3%. Quitar compromissos antigos pode ajudar a reorganizar as finanças e melhorar o acesso ao crédito. Estar com as contas em dia é fundamental para o bem-estar das pessoas. No último mês, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor ressalta que o brasileiro tem corrido atrás para quitar suas dívidas. Quando vai fazendo acordo, né, e vai parcelando. Infelizmente, hoje em dia está assim, ou a gente come ou a gente paga a dívida. Alívio, né? Você ter um sossego de sobrar um pouquinho de dinheiro e conseguir pagar tudo. E dá para aproveitar em outras coisas também. O estudo da FEComércio de São Paulo mostra um novo recuo de inadimplência na capital. A pesquisa mensal aponta que 19% dos lares paulistanos estavam com alguma dívida em atraso. Em um ano, houve redução de mais de 700 mil famílias que saíram das dívidas. Cerca de 57 milhões de consumidores estão endividados e não sabem. Mas, afinal, qual a diferença de estar endividado e ser inadimplente? Endividamento quer dizer que as famílias estão acessando algum tipo de dívida. Isso não necessariamente é algo ruim, né? Então, endividar quer dizer se você usar o cartão de crédito. Se você pagar um cafezinho, um almoço de forma à vista, né, no cartão de crédito, você tem uma dívida de curtíssimo prazo, por exemplo, vencimento para o próximo mês. A inadimplência sempre é ruim, que é quando aquela família deixa de cumprir algum compromisso. Isso pode ser uma conta de água, uma conta de luz, isso pode ser uma fatura do cartão de crédito. Quitar compromissos antigos e sair da inadimplência traz benefícios às famílias. Ela entra numa perspectiva melhor para os próximos meses. E aí ela pode acessar créditos melhores, ela consegue acessar o mercado financeiro de forma mais positiva para ela, tendo vantagens nisso. Para ajudar a regularizar a situação financeira de quem está com o nome negativado, uma empresa de proteção ao crédito realiza um feirão com condições especiais até 31 de março. A psicóloga Maria Luísa está fora da estatística de pessoas endividadas. Recém-formada, ela se planeja, cuida das contas e não faz novas compras quando não tem dinheiro para pagar. Eu não faço Eu tento sempre ser organizada, então eu não compro que eu sei que eu não vou ter condições de arcar depois. Eu tento ir nessa linha. Já o Cláudio não teve a mesma preocupação e acabou se endividando. A conta pesou com o uso do cartão de crédito. Tudo deu origem no começo da pandemia, depois do aumento de preço, juros altos demais e foi ficando um bolo, né? A dívida foi ficando um bolo. E já negociei algumas e outras, principalmente cartão de crédito. As dívidas no CPF podem causar problemas para o consumidor, como a negativa de crédito e a dificuldade na contratação de serviços. Para consultar se você tem débitos, basta acessar os programas de proteção ao crédito e também permitem a renegociação dos débitos. Um levantamento da Serasa revela que 57 milhões de brasileiros têm dívidas e não sabem. Outros 19 milhões estão com o CPF negativado. O especialista em educação financeira da instituição orienta o consumidor a consultar o serviço de proteção ao crédito para evitar constrangimento na hora de comprar e se proteger de possíveis golpes financeiros. Não só para você ter conhecimento de como anda a sua vida financeira, mas também para não ser pego desprevenido no momento que você mais precisa do crédito. Na hora de contratar um financiamento de casa, por exemplo, descobrir que, poxa, uma dívida às vezes de menos de R$100, que é a maioria das dívidas que a gente tem cadastrado na plataforma, vai me impedir ali por alguns, nem que seja uma semana, de eu poder realizar o meu sonho. Até o dia 31 de março, o Mutirão Nacional Limpa Nome vai dar descontos de até 99% nos débitos. As negociações podem ser feitas no site da Serasa, nas lojas ou nas agências dos Correios. Daqui a pouco, o prefeito de Belo Horizonte morre após complicações de saúde. E especialista explica os benefícios da prática da atividade física na infância.
Morreu hoje aos 77 anos Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Ele estava hospitalizado há mais de 50 dias em um hospital na capital mineira. A morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi no final da manhã. O anúncio foi em um boletim do Hospital Mater Dei, onde ele estava internado desde o dia 3 de janeiro. De acordo com o documento, a morte foi em decorrência de complicações de um linfoma não Hodgkin. Os médicos que acompanharam Fuad explicaram a situação. Ele tinha arritmias cardíacas e estava teve a parada cardíaca e durante 11 minutos ele foi submetido a manobras de ressuscitação, de reanimação, e aí rapidamente ele precisou de medicamentos, medicamentos foram oferecidos e tudo, mas uma resposta muito precária e progressivamente pior. Nesse choque ele teve insuficiência renal também, insuficiência renal aguda, e que foi decorrente do tratamento e da doença específica que ele foi vitimado. Fuad Noman tinha 77 anos, era economista e escritor. Em 2020, foi eleito vice-prefeito da capital mineira e em 2022 assumiu como chefe do executivo de Belo Horizonte, depois que Alexandre Calil deixou o cargo. Mesmo com o diagnóstico de câncer e em meio ao tratamento contra a doença, Fuad Noman concorreu à reeleição para prefeito e venceu com o vice-prefeito Álvaro Damião. Ele estava internado desde o dia 3 de janeiro e desde o fim de novembro do ano passado, esta já era a sua 4ª internação hospitalar. A posse do segundo mandato teve que ser feita de maneira remota por causa das condições de saúde. Em janeiro, o vice Álvaro Damião assumiu como prefeito de maneira interina, cargo que assumirá de forma definitiva com a morte de Fuad Noman. Essa será a segunda vez em menos de 3 anos que um vice-prefeito assume de maneira definitiva o executivo de Belo Horizonte. Na quinta-feira, o tempo será abafado e quente em muitos pontos do país, enquanto em outros há alertas para tempestades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há um aviso de chuvas intensas durante esta madrugada na costa norte da região Nordeste, com destaque entre o litoral do Piauí e o da Paraíba. A previsão indica precipitações em torno de 50 milímetros de acumulados de chuva e rajadas de vento que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Pode ter temporais também no Maranhão e aqui no litoral baiano. Nas demais regiões, sol com pancadas isoladas de chuva. Os termômetros marcam mínima de 23 graus em São Luís e máxima de 32 em Teresina e em Salvador. Com a influência da zona de convergência intertropical, há alerta para temporais no Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e também aqui no Amapá. Já no centro-oeste, o sol vai predominar no Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso, mas pode ter temporais no centro-norte, Mato Grossense, Goiás e Distrito Federal. A baixa pressão aqui do Paraguai vai provocar pancadas de chuva no oeste do estado gaúcho, mas pode ter fortes pancadas de chuva sobre parte do Paraná e Santa Catarina e na Serra Gaúcha, dia ensolarado. A gente encerra falando do Sudeste, que ainda tem temperaturas elevadas em pleno outono e o sol volta a aparecer no norte de Minas Gerais e aqui no Espírito Santo. E nas demais áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e todo o estado de São Paulo vai ter pancadas isoladas de chuva. Na quinta-feira teremos aí mínima de 18 graus em São Paulo, capital, 18 em BH e máxima aqui de 32 graus em Vitória. Praticar esportes desde a infância gera benefícios duradouros, especialmente na prevenção de doenças cardiovasculares na vida adulta. É o que mostra um estudo feito por pesquisadores brasileiros. Quanto mais cedo o hábito é desenvolvido, melhores são os resultados para a saúde ao longo dos anos. O corpo aprende desde cedo a se proteger com o movimento. Independentemente da modalidade esportiva, o impacto vai além das quadras ou pistas. É o que mostra essa turma dedicada da ginástica rítmica. Pequenas atletas que já brilham e entendem desde cedo a importância do esporte para a saúde e para a vida. É legal e também a gente faz um monte de coisa que ajuda na nossa vida. A atividade física é muito bom.
É muito importante sempre praticar algum esporte, para você ficar em preparação física, né? Essas coisas. À frente dos treinos está Thalita Almeida, ex-integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Ela também começou cedo no esporte e hoje compartilha sua experiência com as novas gerações. Elas praticam a atividade física em torno de 3 a 6 vezes por semana, a depender do nível da ginasta. E tudo isso contribui para uma vida melhor. Um estudo da Universidade Estadual Paulista mostrou que os esportes na infância e na adolescência trazem benefícios a longo prazo. A atividade física, sabidamente, diminui os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, melhora os níveis de colesterol HDL, tem efeitos sobre a pressão sanguínea, tem efeitos em reduzir a obesidade. A médica recomenda que os pais incentivem os filhos à prática esportiva. Quando é um esporte de alto rendimento, de muita competitividade, onde vai exigir um pouco mais, não só uma recreação, é necessário, em algumas situações, a gente fazer uma avaliação realmente dessa criança para ver se ela está apta a realizar a atividade física. Eu pratico esporte desde os 9 anos, isso me ajudou a ter mais disciplina, me ajudou a pensar melhor, me ajudou a ter mais responsabilidade com as coisas. Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira de futebol deu vexame ontem ao ser goleada pela Argentina. A partida foi no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os argentinos abriram um placar com 3 minutos de jogo. Julio Alves, 1-0. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. Aos 12 minutos, bola cruzada, ninguém tira e Enzo Fernandes faz 2-0. E a responsabilidade, ela é toda minha. Aos 26, Matheus Cunha rouba a bola do zagueiro e diminui, 2-1. E nós não tivemos nenhum sentido de reação, mesmo após o 2-1. 10 minutos depois, McAllister aproveita cruzamento e 3-1 Argentina. Para todos nós, muito difícil e muito complicado de tentar explicar uma situação como essa. E aos 25 do segundo tempo, Simeone aproveita o cochilo coletivo da defesa e fecha a tampa do vexame brasileiro. 4-1 Argentina. E Brasil vai ser Brasil sempre. Sempre. O Brasil sempre será o Brasil, sempre. É um momento difícil e certamente eles vão superar. Peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E a responsabilidade, ela é toda minha. Com a vitória sobre o Brasil, a Argentina, já classificada para o Mundial, lidera as eliminatórias sul-americanas com 31 pontos. Equador tem 23, Uruguai, Brasil e Paraguai, 21. E Colômbia em sexto lugar com 20 pontos. O próximo jogo do Brasil é contra o Equador no dia 5 de junho. A seguir, a novidade digital do jornalismo Canção Nova. E idosos falam da experiência de viver concretamente a vocação na igreja. Mais de 30 milhões de brasileiros têm hoje 60 anos ou mais, segundo o censo de 2022. E viver mais não significa apenas cuidar do corpo e da mente. A longevidade traz novos desafios e possibilidades. Preparar-se emocionalmente e encontrar sentido são passos fundamentais para envelhecer com qualidade. Vivenciar de forma mais intensa a vocação e missão pode ajudar nesse processo. É o assunto da segunda reportagem da série sobre longevidade. Dona Matilde tem 80 anos, coordenadora da catequese na Basílica da Penha, na zona leste de São Paulo. Ela decidiu, após a aposentadoria, dedicar ainda mais tempo de atividades na igreja. Para mim, a igreja, ela me traz vida plena. Na minha idade, eu posso dizer que eu sinto força na caminhada. Na bula de proclamação do ano jubilar, o Papa Francisco recorda que muitos idosos precisam enfrentar a solidão e o abandono. O pontífice convida os cristãos a valorizarem a experiência de vida e a sabedoria dessas pessoas.
O Papa Francisco tem uma visão bem ampla, não é? De que é possível fazer esta valorização da pessoa idosa e não descartá-la. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, o Brasil tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a mais de 15% da população. Padre Edmilson, que também é psicólogo, reforça a importância de todos se prepararem para viver bem essa etapa da vida. Nós vamos hoje encontrando muitas pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, justamente porque não se prepararam para isso. Dona Marilena tem 68 anos e coordena os grupos que evangelizam pessoas nas ruas e famílias ao redor da Basílica da Penha. Ela ficou viúva pouco depois de se aposentar. No sofrimento, Deus agiu também. E nós agradecemos. A gente ficou mais ainda voltada a Deus. Não houve revolta nenhuma. Eu e minha filha estamos mais voltadas a esse trabalho. E a gente agradece demais ter condições de poder estar ajudando, cumprir nossa missão. Ainda na bula do ano jubilar, o Papa Francisco faz um convite especial: que avós e avós sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, pois são as raízes de suas famílias. Eu acho que eu recebi de Deus esse dom. Então, enquanto eu tiver a cabeça que funciona, que eu possa andar, então eu quero continuar participando. Na reportagem de amanhã, a importância da segurança e adaptação da casa para evitar acidentes. Como diz o Papa Francisco, a fé não nos afasta do mundo, mas nos insere mais profundamente nele. Longe de nos isolar, ela nos torna mais atentos, disponíveis e comprometidos. Crer é envolver-se com a vida, enxergar Deus no cotidiano e responder com amor concreto. A verdadeira fé não aliena, conecta, chama a viver com sentido e transformar o mundo de dentro para fora. Alcançamos 76% na campanha de março. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Novidade no jornalismo Canção Nova. Um novo canal no YouTube reúne reportagens, programas especiais e outros conteúdos produzidos pelo nosso núcleo de jornalismo digital. Vamos conferir então a reportagem Os Bastidores deste trabalho? Você que acompanha o Canção Nova Notícias já está acostumado com aquele tradicional convite dos âncoras ao final de cada edição. Reveja nossas reportagens em noticias.cançãonova.com. Hoje você vai ver por trás das câmeras e conhecer o trabalho de quem faz o jornalismo Canção Nova acontecer na internet. Produzimos conteúdo para o site, para as redes sociais e recentemente iniciamos uma presença mais estratégica no YouTube, com um novo canal específico do nosso jornalismo. É uma novidade que vem para somar estratégia, organização, variedade de formatos e trabalho em equipe. O jornalismo Canção Nova, também na internet, utiliza as plataformas disponíveis para evangelizar a partir da notícia, levando vida e esperança. Daqui do estúdio, a gente vai lá para a redação conhecer o trabalho dessa equipe. O dia aqui começa às 7 da manhã, com uma ronda pelos principais portais de informação para saber o que é notícia no Brasil e no mundo, começando pela Santa Sé. A jornalista Júlia Beck traz os detalhes desse processo. As matérias são distribuídas entre a equipe, cada membro faz o seu cadastro, e é então que nós elegemos o destaque da manhã, né? Esse destaque ele vai para o portal Canção Nova e também para as nossas redes sociais. As notícias sobre o Brasil e sobre o mundo têm também o seu valor no nosso site. Nós pesquisamos as principais notícias do mundo, sempre com um viés com mais esperança, alinhados com aquilo com que o Papa Francisco nos pede. Também cobrimos os eventos externos e internos da Canção Nova. Nos dias dos eventos, que geralmente são nos finais de semana, nós fazemos a transmissão seja pelas nossas mídias sociais, o nosso Instagram, Facebook, Twitter. Além desse trabalho, nós temos também as nossas produções, as nossas matérias, os nossos factuais. Cada um faz uma pesquisa sobre aquele tema, define as fontes que serão entrevistadas. A atualização das redes sociais ela é feita por cada pessoa da equipe, principalmente nos nossos plantões.
Além de cuidarmos do site de notícias, também temos um olhar especial para as redes sociais, onde selecionamos conteúdo e também definimos a melhor forma de apresentá-lo até você. E também contribuímos de outras formas com a TV, como por exemplo por meio dos boletins de notícias que você pode acompanhar na TV Canção Nova. Nossa equipe também é responsável por disponibilizar as reportagens exibidas no Canção Nova Notícias. As notícias que saem no nosso telejornal eu publico no YouTube e no nosso portal de notícias. Não só as notícias, também como os programas do jornalismo. Quando acaba o jornal, a notícia já está publicada no portal. E você também pode fazer parte disso. Procure no YouTube por @Canção Nova Jornalismo, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades. Você pode assistir todas as matérias disponibilizadas pela nossa equipe da web no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Canção Nova, sem cedilha e sem um acento. Assista daqui a pouco às 8 horas a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Uma ótima noite.